Rafael é um jovem de 31 anos que passou os últimos 10 estudando, se aprofundando e consolidando sua vocação. O ainda diácono Rafael precisou superar muitas coisas e várias limitações para que pudesse estar preparado para esse momento. Aos 15 anos de idade, Rafael era um adolescente que trabalhava e tinha uma vida normal, até que em uma manhã sofreu um AVC, que provocou primeiro uma queda e depois ele passou a conhecer as sequelas físicas decorrentes do acidente vascular cerebral. No primeiro momento, assim que eu caí do caminhão, eu senti um pequeno arrepio no corpo, mas eu pensei que fosse algo normal naturalmente. Logo em seguida me levantei do caminhão e fui trabalhar. Não senti nada assim, só nas primeiras semanas que eu senti já a perca dos movimentos do braço esquerdo, né? Então, a cada dia que passava, eu parecia que meu braço esquerdo estava cada vez mais fraco, podemos dizer assim. E o que você começou a perceber de dificuldade? A perda do movimento da mão, assim, do braço, né? Eu pegava um objeto do supermercado e comecei a deixar cair no chão muitos objetos. Tudo que eu pegava, caía no chão. Então, aquilo começou a me preocupar um pouco. Até no primeiro momento eu pensei que fosse um pulso aberto, né? Então eu fiz um tourniquet, na inocência, que era só um problema no braço, né? Mas era muito mais que o braço, né? Era algo cerebral, né? Um problema cerebral. À medida que foi passando o tempo, né? Os dias, eu fui perdendo o movimento do braço. E logo em seguida, algumas semanas depois, a perna, até ficar totalmente paralítico, por dizer assim, né? Sem locomover. Um domingo de manhã eu não consegui me levantar da cama. Tem que precisar de ajuda de alguém para me levantar da cama. Já não tinha mais força para caminhar nem usar o braço, então tive que sair do trabalho, não tinha mais como trabalhar naquele momento, né? Eu trabalhava de uma forma informal, porque era menor, né? Na época eu tinha 15 anos, né? Então logo em seguida que a coisa se agravou, meus vizinhos me pegaram e me levaram para Porto Alegre, né? Para me socorrer. E lá diagnosticaram assim, tinha algo errado em mim, vamos dizer assim, né? Já estava muito avançado esse coágulo que criou no meu cérebro. Mas até chegar o diagnóstico do coágulo, demorou um pouco, quase um mês, podemos dizer assim. E nesse um mês que piorou muito a minha saúde física, podemos dizer assim, vista, fala, caminhar, o braço, né? Até ficar totalmente paralítico, podemos dizer assim, né? Mas ao invés de se revoltar com a cruz que lhe foi imposta, Rafael passou a sentir florescer o desejo de se aproximar da igreja, reacendendo um sonho antigo da infância de ser padre. Eu costumo dizer que o AVC me deixou um pouco diferente, um pouco inquieto, assim, sabe? E eu fui atrás de serviço, né? Trabalhar no primeiro momento. Então, botei currículos no centro, na praça, né? E não consegui nenhum emprego. Consegui algumas coisas, assim, uns bicos, né? Entreguei panfleto, jornal, vendi ovo de codorna na praia e tudo mais. Mas a vontade de trabalhar no mercado novamente falava mais alto. E nesse processo, comecei a trabalhar no supermercado, eu passava sempre na igreja. E essa inquietude me tocou meu coração. Por exemplo, uma coisa diferente me tocava no coração sempre que eu passava na igreja. E foi assim, um desejo de padre, que já tinha esse desejo que tocou meu coração, já tinha na minha infância também. Com o passar do tempo, vou meio que esquecendo, apagando. E com o AVC parece que reacendeu esse chamado. Você acredita que Deus te chamou de maneira diferente? Acredito, uma segunda chance. Reacendeu aquilo que estava um pouco morto, assim, né? Eu acho que foi uma forma que ele me chamou novamente. Porém, as dificuldades e as sequelas físicas do AVC foram obstáculos para alcançar o desejo de servir a Deus. Foi necessária uma dose muito grande de perseverança para alcançar a ordenação desejada. Teimosia e muita fisioterapia, eu costumo dizer isso. Por que teimosia e fisioterapia? Fisioterapia porque eu comecei, depois de estar no hospital, fiz fisioterapia lá, depois vim para casa também. Mas acima de tudo, muita persistência e teimosia, podemos dizer assim. Por quê? Eu não queria, eu me aceitava daquela situação, mas não queria aquilo ali para a minha vida. Eu tinha que dar um jeito. Então, eu fazia fisioterapia em cima de uma cama, até ganhar um pouco mais de força muscular, até gordura, porque eu estava muito magro, perdi muito peso nessa época. E comecei a fazer fisioterapia. E eu me lembro que minha tia me pegava uma vez no braço e me arrastava na grama para ver se eu ganhava força nas pernas, porque até então eu não conseguia caminhar. Eu fiquei um tempo na cadeira de roda também. E quando eu passei da cadeira de roda para uma muleta, eu comecei a fugir de casa de muleta, porque eu não aguentava mais receber visitas chatas, porque nesses momentos a gente recebe muita gente boas, que nos ajuda, nos motiva, mas existe também pessoas pessimistas, que às vezes acabam nos prejudicando mais a nossa recuperação. E foi nesse momento que eu peguei uma muleta, né? Comecei a fugir de casa. Eu vim até o centro,
ia até a casa dos meus amigos, só porém assim, o problema estava assim, eu tinha força só para ir, e para voltar não tinha. E muitas das vezes eu caí nesse caminho, nesse trajeto, né? Tinha que vir minha família me buscar, me socorrer para me levar de volta para casa. Agora, Rafael, a partir de sábado, Padre Rafael quer colocar seu testemunho de vida como forma de inspirar fiéis a crerem que para Deus nada é impossível. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Eu acho que Deus foi me capacitando ao longo desses anos, né? A minha vida, a minha vocação, o meu chamado. E Deus me usa muitas vezes para ajudar as pessoas, né? Na minha limitação, na minha fraqueza. Não me fazendo de vítima, jamais. Mas sendo instrumento de Deus para mostrar para as pessoas que como eu consegui vencer algumas dificuldades, as pessoas também podem vencer suas dificuldades na vida também, diante das suas limitações, das suas fraquezas humanas também. Por isso meu lema é: afasta de mim segundo a tua palavra. Essa passagem bíblica de Lucas, versículo 1 ao 37, que é uma resposta de Maria ao anjo Gabriel, mostra o quê? Primeiramente, Maria, que acolhe a palavra de Deus no seu coração, o verbo encarnado no seu coração, que tem gerado Jesus na vida das pessoas, mas a mesma Maria também esteve aos pés da cruz, lembrando que eu, como padre, devo gerar Jesus na vida das pessoas, mas também está aos pés da cruz das pessoas que sofrem também. Por isso, essa dualidade, o anúncio, o recebimento da graça e os pés da cruz também, para estar diante da dificuldade também, da alegria à tristeza, porque a cruz não é uma tristeza, mas o sofrimento para muitas pessoas é uma tristeza. A ordenação do diácono Rafael está marcada para as 15 horas de sábado, dia 6 de agosto, aqui na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua de Sombrio, igreja onde ele foi batizado. As duas primeiras missas que ele celebrará como sacerdote ordenado estão marcadas já para o domingo. Primeiro às 10h30 da manhã, na comunidade de São Luís Gonzaga, no bairro São Luís, onde ele recebeu a primeira Eucaristia, e comunidade onde ele cresceu. E depois, às 19h30, no bairro Retiro da União, na comunidade do Sagrado Coração de Jesus, será celebrada a segunda missa do já padre Rafael Borges.